Guardiões da sabedoria, se você tem visto 11, 11, 222, 333. Em relógios, placas ou endereços, entenda uma coisa. Isso não é acaso. São mensagens. Códigos vibracionais tentando te acordar. Este vídeo não é mais um conteúdo aleatório. Ele é um chamado. Um código de ativação para quem sente que está pronto para sair do piloto automático e finalmente compreender o que está por trás dessas repetições. O universo está tentando falar com você, mas você foi condicionado a ignorar. Hoje, vamos quebrar esse ciclo. Vamos direto ao ponto. E no final, você vai saber exatamente como usar esses sinais para transformar sua vida de forma prática e definitiva. Você já teve a sensação de que o universo tentou te dizer algo por meio de uma simples placa na rua, um número repetido em sequência, ou aquela música que começou a tocar exatamente no momento em que você pensava em alguém? Não é imaginação, isso é comunicação. O número 1111, por exemplo, não aparece por acaso. É um sinal vibracional, uma mensagem silenciosa de que algo maior está presente, observando, ajustando, respondendo à sua intenção. Esses códigos numéricos são mais do que curiosidades, são portais frequenciais que te alinham com níveis mais sutis de percepção e consciência desperta. Toda vez que você vê 222 ou 333, é como se uma mão invisível estivesse te guiando para olhar mais fundo, prestar atenção e questionar o que está passando despercebido. Essas repetições não são coincidências, mas ecos de uma inteligência que opera além do que nossos sentidos comuns conseguem captar. A realidade envia mensagens o tempo todo, mas o condicionamento que sofremos desde cedo nos ensina a ignorá-las. O primeiro passo é reconhecer que esses sinais são reais, válidos, e que a energia por trás deles é consciente. A frequência em que você vibra é o que determina o que será percebido ou não. Se você sente arrepios ao ver um número ou sente uma emoção diferente ao encontrar alguém específico, saiba que a realidade está se movimentando a seu favor, desde que você esteja atento. As sincronicidades surgem como pontos de interconexão entre a mente, a emoção e a estrutura oculta da existência. Elas são frequências codificadas, manifestações práticas da intencionalidade divina que está sempre em ação. Quando você começa a percebê-las com clareza, um novo mundo se revela. Um mundo onde a intuição se torna bússola, o foco se transforma em radar e a consciência se expande como nunca antes. Desde muito cedo, somos ensinados a ignorar aquilo que não pode ser medido, quantificado ou classificado. A escola valoriza quem memoriza fórmulas, mas despreza quem sente, quem intui, quem percebe sinais sutis no silêncio das entrelinhas. Essa educação padronizada, disfarçada de progresso, foi moldada para suprimir sua capacidade de enxergar além do óbvio. E é assim que nasce o condicionamento, uma programação mental que não apenas limita sua percepção, mas apaga qualquer tentativa de escutar a consciência que habita em você desde o nascimento. O problema não está em aprender lógica, ciência ou dados. O problema está em aprender que isso é tudo o que existe. Quando você passa a confiar apenas no que pode tocar, calcular e provar, a intuição se enfraquece, a frequência da alma se silencia e a percepção dos sinais sutis começa a desaparecer. Você deixa de notar os padrões que te cercam, ignora a energia que pulsa nos encontros e filtra a realidade com lentes impostas por uma educação voltada à repetição, não à reflexão. Esse bloqueio é mais profundo do que parece, pois afasta você da sua própria essência. Mas a boa notícia é que esse bloqueio pode ser rompido. A chave está em questionar o que lhe foi ensinado como verdade absoluta e reconectar-se com a sua consciência desperta.
Quando você começa a filtrar a realidade a partir da intuição e não apenas da razão, uma nova dimensão se abre. As emoções deixam de ser fraquezas e passam a ser bússolas. Os sinais voltam a se tornar visíveis. E o universo, silenciosamente, começa a conversar com você de novo, pronto para revelar o que sempre esteve ali, esperando apenas que você aprendesse a escutar. Carl Jung arriscou sua reputação ao afirmar que havia uma inteligência por trás das coincidências. Ele não estava falando de magia, mas de uma ordem oculta, uma conexão invisível entre o mundo interno e o externo. Chamou isso de sincronicidade e foi ridicularizado por muitos, mas não recuou, porque entendeu que os sinais que aparecem em nossa vida não são fruto do acaso, mas expressões de uma consciência que interage com nossas emoções, pensamentos e intenções mais profundas. Nikola Tesla, por sua vez, dizia que se quiséssemos entender o universo, deveríamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Ele não via separação entre matéria e consciência. Tudo estava interligado por um campo inteligente e pulsante. E Einstein, mesmo sendo o homem da ciência, admitia que havia padrões na natureza que escapavam à lógica linear. Eles viram o que a maioria não quis ver, que há mensagens que não podem ser medidas, mas que transformam quem ousa percebê-las. Mesmo assim, esses nomes foram empurrados para o canto da história, como se suas descobertas mais ousadas fossem perigosas demais para serem ensinadas. E de fato são, porque empoderam. Quando você entende que existe uma inteligência ativa por trás das sincronicidades, a vida deixa de ser aleatória e começa a se tornar intencional. Sua percepção se expande, sua frequência muda e o universo começa a colaborar com você, não mais te punir. A ciência já viu os sinais, a espiritualidade sempre soube deles. Agora é você quem precisa decidir se vai continuar dormindo ou despertar para essa nova realidade. A realidade não é o que parece. Ela se apresenta como sólida, previsível e lógica. Mas por trás dessa fachada existe uma arquitetura vibracional que responde diretamente ao que você sente, pensa e emana. Nada é fixo, tudo está em fluxo. E é nesse fluxo que as sincronicidades acontecem. Elas não são meras coincidências, mas reflexos perfeitos de um sistema consciente, moldado por suas frequências, influenciado pela sua intenção e ativado por sua presença. Imagine o universo como uma teia energética, onde cada fio vibra de acordo com as emoções que você transmite. Quando sua consciência está alinhada com esse campo, os sinais aparecem, os encontros certos se multiplicam e as respostas surgem sem esforço. Mas quando você está desalinhado, preso em medo ou apatia, tudo parece travar. Essa estrutura não é física, é sutil, mas é nela que as leis mais poderosas operam, silenciosas e precisas, esperando sua mente se abrir para decodificá-las. O segredo está na percepção. Quem vive apenas na superfície, vendo a vida como uma sucessão de eventos aleatórios, nunca vai entender o que está realmente acontecendo. Mas quem aprende a observar os detalhes, a sentir a vibração por trás das experiências e a reconhecer os padrões que se repetem, começa a acessar uma nova camada de realidade. Uma camada onde a consciência não apenas observa, mas participa. Onde a intenção não é só desejo, é força criadora. E onde tudo, absolutamente tudo, responde com inteligência e exatidão. Você já percebeu como tudo muda quando você muda por dentro? Não é coincidência. Sua consciência cria um campo eletromagnético que influencia o tipo de experiências que você atrai. Emoções de medo, dúvida e apatia reduzem sua frequência e fecham sua percepção para os sinais do universo. Mas, quando você se eleva para estados de gratidão, presença e amor, o fluxo de sincronicidades se intensifica.
É como sintonizar a estação certa para ouvir uma mensagem que sempre esteve sendo transmitida. A energia que você carrega não é estática, ela vibra. E essa vibração afeta diretamente a forma como você interage com a realidade. Um coração acelerado por ansiedade gera ruído interno, confunde a intuição e cria interferência na percepção. Já uma mente em estado de atenção plena silencia o excesso e abre espaço para a clareza. É nessa clareza que os sinais se tornam evidentes. Quanto mais alinhado você está com sua verdade interior, mais a vida responde com precisão. Esse alinhamento não é algo místico e distante. Ele é prático e acessível. Começa ao reconhecer como você está se sentindo agora, ao observar sua respiração, ao filtrar pensamentos que drenam sua energia. Pequenos gestos, como escolher um pensamento melhor ou respirar mais lentamente, já mudam sua frequência. E quando sua frequência muda, o universo responde, porque ele não escuta suas palavras, ele sente sua vibração. E é essa vibração que determina o nível de consciência com que a realidade se revela para você. O cérebro humano não capta tudo o que está ao seu redor. Ele filtra. E o filtro principal é o sistema de ativação reticular, conhecido como SAR. É ele quem decide o que será percebido com base no que você considera importante. Quando você começa a se interessar por sincronicidades, por exemplo, elas parecem se multiplicar, mas na verdade sempre estiveram ali. A diferença é que agora sua consciência deu permissão ao cérebro para enxergá-las. Esse sistema funciona como um radar, ajustado pelo foco. Se você foca no caos, ele vai encontrar evidências de caos. Se foca nos sinais, ele vai trazer esses sinais à tona. Não é mágica, é neurociência. É o seu foco que programa o SAR. Quando você alimenta diariamente pensamentos de intenção, transformação e despertar, sua mente passa a selecionar estímulos coerentes com essa frequência. E é aí que as coincidências começam a parecer milagres. Manter um diário, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para treinar o SAR. Ao registrar padrões, sinais e percepções sutis, você reforça o comando interno de que isso é importante. E o cérebro obedece. Ele começa a filtrar a realidade de forma intencional, revelando conexões que antes passavam despercebidas. Com o tempo, essa prática transforma a maneira como você percebe o mundo. Você não está vendo mais coisas, está vendo com mais consciência. O experimento da dupla fenda provou algo que ainda assusta muita gente. A simples presença de um observador altera o comportamento da matéria. Ou seja, a realidade muda quando você olha para ela. Isso não é uma metáfora, é física quântica. A consciência influencia o mundo material, e essa é a base invisível que sustenta todas as sincronicidades. Quando você entende isso, percebe que não é vítima do acaso, mas co-criador ativo de tudo o que te acontece. A lei da vibração, estudada por místicos e físicos, afirma que tudo vibra, desde o DNA que carrega suas informações mais profundas até o movimento dos planetas no cosmos. Nada está parado. Tudo está em ressonância, trocando sinais, ajustando frequências, e você é parte disso. Seus pensamentos não são invisíveis, são ondas que se propagam e colapsam possibilidades. E cada sincronicidade que surge é uma resposta direta à sua vibração dominante naquele instante. Por isso, o despertar não é só uma jornada espiritual, é um realinhamento com as leis que governam a própria estrutura do universo. Quando você começa a vibrar em intenção clara, confiança plena e percepção aguçada, ativa a inteligência oculta por trás da realidade. O campo quântico responde não ao que você deseja superficialmente, mas ao que você vibra profundamente. E é aí que as coincidências se tornam códigos. Os números repetidos, as mensagens sutis, tudo se encaixa com precisão. Porque você deixou de esperar e passou a criar.
Reconhecer as sincronicidades é apenas o começo. O verdadeiro poder surge quando você decide se envolver com elas. E isso exige presença. Requer que você pare, reflita, anote, questione. Diário é uma ferramenta simples, mas revolucionária. Nele, você registra os sinais, as repetições numéricas, as conversas que coincidem com seus pensamentos. Esse ato de registrar ativa a consciência e fortalece a sua ligação com a inteligência vibracional do universo. Ignorar um sinal é como rejeitar um presente. Cada padrão, cada número como 1111 ou 222 carrega uma frequência que quer te entregar uma informação. Quando você não age sobre isso, a energia se dispersa. Mas quando você acolhe o sinal e se pergunta o que ele está tentando te mostrar, começa a navegar na realidade com mais clareza. A intuição se afia, a confiança se fortalece e você passa a viver em um diálogo contínuo com o invisível. Pedir por sinais também é uma forma prática de se conectar. Mas atenção, é preciso intenção verdadeira. Não se trata de testar o universo, mas de abrir espaço para que ele responda. A cada sinal recebido, responda com ação. Tome decisões, mude rotas, confie no que sente, o universo recompensa quem age. E quanto mais você age em alinhamento com os sinais, mais eles se intensificam. Porque agora, você não é mais um espectador passivo. Você se tornou parte ativa do processo de cocriação. A trindade que transforma a coincidência em manifestação consciente é clara: intenção, alinhamento e ação. A intenção é o ponto de partida. É o momento em que você declara ao universo, com presença e foco, aquilo que deseja criar. Mas intenção sem frequência coerente é apenas um pensamento solto. É o alinhamento emocional que dá força vibracional ao pedido. Se o que você pensa está desalinhado do que você sente, a realidade responde com ruído, não com clareza. Alinhar-se significa viver de forma coerente com a intenção declarada. Significa sentir-se digno do que deseja, agir como quem já está a caminho, vibrar como quem confia no processo. É nesse ponto que as sincronicidades deixam de parecer acasos e começam a se tornar trilhas visíveis. O universo responde a quem está inteiro, presente, congruente. O alinhamento é a ponte que liga o desejo à manifestação. E a ação é o passo que ativa o campo. Sem ação, não há colapso de possibilidade. O universo entrega oportunidades, mas você precisa dizer sim, precisa se mover, mesmo com medo. Cada passo reforça o campo de confiança. Cada atitude transforma a intenção em realidade tangível. E quanto mais você age em sintonia com os sinais, mais rápido as respostas chegam. Essa dança entre intenção clara, energia coerente e movimento decidido é o que transforma vidas. Não se trata de esperar, trata-se de participar. Tudo que você aprendeu até aqui não serve de nada se ficar apenas na teoria. O verdadeiro desafio é viver isso. É transformar cada sincronicidade percebida em uma nova escolha, cada número repetido em uma pausa para reflexão, cada encontro inesperado em uma oportunidade de mudança. Integrar é praticar, é sair do automático e entrar em um estado de presença contínua, onde tudo tem um propósito e você aprende a escutar com o coração e não só com os olhos. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar prestando mais atenção. Quando algo se repetir, pergunte o que está sendo mostrado. Quando algo tocar seu coração, registre. Quando algo sair do comum, observe com consciência. O universo fala com quem escuta. Ele envia mensagens, mas é a sua percepção que as traduz. A prática diária desse novo olhar vai te afinar com a vida de um jeito que antes parecia impossível. Confiar é a última e mais poderosa chave. Confiar nos sinais. Confiar na sua intuição.
Confiar que o que parece pequeno agora pode ser a porta para uma transformação profunda. Você está sendo guiado, mas precisa assumir o leme. A vida não te testa, ela te treina. E os sinais são suas pistas. Não desperdice mais tempo vivendo em ruído. Aprenda a filtrar, a focar, a vibrar com clareza. E permita que o universo te surpreenda com o que sempre esteve reservado para quem desperta. Guardiões da Sabedoria, se você tem visto 1111, 222, 333, em relógios, placas ou endereços, entenda uma coisa: isso não é acaso. São mensagens, códigos vibracionais tentando te acordar. Este vídeo não é mais um conteúdo aleatório, ele é um chamado, um código de ativação para quem sente que está pronto para sair do piloto automático e finalmente compreender o que está por trás dessas repetições. O universo está tentando falar com você, mas você foi condicionado a ignorar. Hoje, vamos quebrar esse ciclo, vamos direto ao ponto. E no final, você vai saber exatamente como usar esses sinais para transformar sua vida de forma prática e definitiva. Se você chegou até aqui, já sabe que os números que se repetem em relógios, placas e endereços não são acaso. Eles são lembretes de que você está sendo chamado para algo maior. O universo te entrega sinais todos os dias, mas só desperta quem decide escutar. Até quando vai ignorar os padrões que insistem em te guiar? A sua transformação começa quando você confia, observa e age. Escreva nos comentários: eu estou pronto para seguir os sinais. Isso ativa algo dentro de você. Se inscreve no canal Vibrando Sabedoria, ativa as notificações e vem com a gente, porque os próximos vídeos vão te mostrar o que ninguém nunca teve coragem de revelar.